Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero textual receita. Vamos lá? Então, a receita é um gênero discursivo, de tipologia injuntiva ou instrucional. Vamos aprender mais sobre isso? O que é a receita? A receita é um tipo de texto, então, composto de duas partes bem definidas. Existem os ingredientes e o modo de fazer, que, por sua vez, podem ou não vir vinculados por títulos. Na primeira parte, então, vai encontrar-se relacionados os ingredientes, estipula-se as quantidades necessárias para realizar a receita, e essas quantidades, elas vêm descritas em unidades de medidas, como gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitadas, entre outras. Já na segunda parte, em que se descreve como proceder na receita, ou em outras palavras, o modo de fazer, os verbos quase sempre se apresentam no modo imperativo. Gente, o verbo é a ação e o modo imperativo é aquele que exprime ordem, tá bom? Essa parte do passo a passo indica a sequência dos procedimentos e da junção desses ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. Então, gente, a receita é um tipo de texto injuntivo ou instrucional. Vamos ver o que é? A injunção é o ato de ordenar expressamente, de mandar executar alguma coisa. Os textos injuntivos, portanto, são aqueles cujo objetivo é levar as pessoas a agirem de determinada maneira como forma de alcançarem um resultado específico. Aí a gente tem outros exemplos: instalar ou configurar um aparelho, preparar uma refeição, curar uma doença e etc. Os textos instrucionais são aqueles que apresentam um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos em uma determinada circunstância. Por esse motivo, eles vão estabelecer sempre uma interlocução direta com o leitor. Diferentes gêneros discursivos explicam essa estrutura. Então, a gente tem aqui as receitas, os manuais, as regras de jogo, os guias de sobrevivência e etc. Quais são as características, né? E as finalidades e onde nós podemos encontrar, então, a receita, que no caso é o gênero textual que nós estamos estudando nessa aula. Então, características. A receita sempre vai ter título, ingredientes e modo de preparo. Vai ter dicas, os verbos vão estar no imperativo, certo? A linguagem, ela é clara, direta e objetiva, tem por finalidade instruir e direcionar um objetivo, e onde a gente pode encontrar nos livros de receitas, jornais, revistas, cadernos de receitas, embalagens de produto, na internet e etc. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, desse gênero, desse texto que nós estamos estudando nessa aula. Então, temos aqui Receita da Felicidade de Toquinho, né? Aí ele fala: pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e o sorriso limpo da criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam para valer. Tenha sempre muito amor, que o amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental e o sonho sempre pode acontecer. Outro exemplo de um texto, né, que a gente está trazendo aqui como exemplo, claro que não é uma receita prática culinária,
mas é um texto que traz essa subjetividade, né? Poética, inclusive, com as características da receita, tá bom? Temos aqui menos violência em 7 ingredientes. 1 quilo de perdão, 200 gramas de verdade, 1 quilo de inteligência, 500 mililitros de amor sem preconceito, 2 xícaras de amizade, sem homofobia, 1 colher de chá de carinho, sem pedofilia, 1 pitada de sinceridade. Modo de preparo. Primeiramente, misture bem a verdade com 1 quilo de inteligência e você conseguirá diminuir a violência da sociedade. Depois, misture 500 mililitros de amor sem preconceito com as 2 xícaras de amizade sem homofobia. Em seguida, deixe descansar por 20 minutos. Por conseguinte, acrescente 1 colher de chá de carinho, sem pedofilia, e 1 pitada de sinceridade e leve ao coração humano. Após todo o processo, rende a porção ideal para acabar com a violência e trazer a paz. Dica: se todos os procedimentos forem seguidos adequadamente, existirão várias pessoas compartilhando o bem na sociedade. Sendo assim, é imprescindível a atenção no momento da fiscalização das ações propostas, para que todos possam viver em um ambiente tranquilo e sem prejuízo ao próximo. Não é muito legal esse texto? Atente-se, então. Esse gênero, né, a receita, ele pertence ao tipo textual injuntivo, instrutivo, né, também chamado como texto instrucional, mas também pode ser chamado de prescritivo em algumas questões de vestibulares ou de atividades que possa aparecer. Muitas vezes vai ocorrer uma mescla, uma mistura entre os gêneros, por exemplo, poema e receita, como a gente viu aqui, né? Propaganda publicitária e receita, dentre outros. Em algumas questões, então, é necessário entender o propósito comunicativo, isso com a intenção de saber qual gênero se sobrepõe. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.